extrapolar essa terceira parte das cruzadas para todo mundo ficar igual. Nós terminamos a segunda parte falando dos templários e agora a gente vai entrar na segunda cruzada. Por que essa segunda cruzada irá acontecer? Porque os turcos muçulmanos tomaram Jerusalém novamente da mão dos cristãos. Portanto, eles conclamam novamente as pessoas da Europa para virem e resgatarem essa região. Além de Jerusalém, eles tomaram vários outros territórios no entorno, Egito, onde era Síria, Palestina, eles tomaram todas essas regiões e eles estavam perdendo tudo de novo, então conclamaram essa segunda cruzada. Essa segunda cruzada é conhecida também como a cruzada de Bernardo de Claraval. Bernardo de Claraval, não sei se vocês se lembram, era aquele monge da corrente beneditina de Cister. Então ele vai ser importantíssimo para essa segunda cruzada, porque ele é que vai conclamar, ele é que vai fazer o grande discurso de chamada para essa cruzada que ninguém estava muito afim de ir. Ele consegue convencer o rei da França, que nesse momento é casado com Leonor, que é rainha, líder, né, rainha da Aquitânia, e eles dois vão juntos nessa cruzada. Então vai ele, a esposa e todo um arsenal de soldados e de corte para esse local. Juntamente com eles, mas partindo do Sacro Império Romano Germânico, vem Conrado III, também para lutar nesse espaço. Essa, mais uma vez, não saiu vitoriosa, então eles perderam tempo, perderam dinheiro, e assim se encerra essa cruzada que também foi fracassada. Ela dura bastante tempo também. Bom, agora sim, um adendo, assim, revista amiga da história. Meninas, se vocês quiserem saber sobre uma mulher poderosa, leiam sobre Leonor da Aquitânia, porque ela, além de ser casada com o rei da França, ela se separa e depois se casa com o rei da Inglaterra. Essa mulher é poderosa. A terceira cruzada, que como falei também fracassou, é uma das cruzadas mais conhecidas pelos personagens que participam dela. Entre eles, 3 reis. Por isso é chamada de Cruzada dos Reis. Então nós temos Frederico Barbarroja, que é do Sacro Império Romano Germânico. Nós temos o Ricardo Coração de Leão, que é o rei da Inglaterra. E nós temos o Filipe Augusto, que é rei da França. Todos vão para esse ataque. O Frederico Barbarroja vai morrer logo no começo da campanha. O Filipe não se mostra muito combativo, então, na verdade, quem vai ficar ali combatendo vai ser o Ricardo Coração de Leão, só que ele vai combater uma das figuras mais carismáticas do mundo muçulmano, que é o Saladino. Saladino, que estava na tomada de Jerusalém, que posteriormente vai provocar a Segunda Cruzada, e ele estará controlando essa região na época que esses reis entram. E o interessante dessa história, assim, ela pode parecer até meio mitológico, meio fantasiosa, mas é que o rei da Inglaterra e o Saladino, eles se admiravam, né? E eles fizeram uma série de acordos diplomáticos para que os peregrinos pudessem continuar indo até Jerusalém sem o ataque dos muçulmanos. Então, enquanto o Ricardo ficou à frente dessas negociações, o Saladino também, você tem uma série de acordos diplomáticos. Então, eles são bons estadistas. É a cruzada, na verdade, é a cruzada mais interessante. Aí é uma visão particular, obviamente. Claro que ela não vai dar muito certo, porque os cristãos são chatos. Sorry. A quarta cruzada, essa é sensacional, porque ela não tem nada de religiosa. Então, religiosamente, ela nem existiu. Mas ela é uma cruzada feita pelos comerciantes para atacar Constantinopla. Constantinopla, que é o antigo Império Romano do Oriente, eles não se desfez esse Império Romano do Oriente. Portanto, Constantinopla era uma cidade extremamente forte e estava conseguindo, a duras penas, conter os muçulmanos que estavam atacando. O que ela não contava é que as cidades comerciais italianas iriam fazer uma cruzada, aparentemente para dominar,
para chegar até Jerusalém, mas na verdade essa cruzada ela foi direto para Constantinopla. Então Constantinopla foi invadida pelos comerciantes italianos, principalmente de Veneza, que tomam a cidade para si. Então, em vez de irem lá e ajudar a cidade, usar Constantinopla como um apoio para ir até o Oriente, na verdade, eles invadem a cidade, eles tomam a cidade, eles tomam a cidade e, a partir desse momento, Constantinopla enfraquece comercialmente. Ela não vai ser uma grande cidade comercial como ela era até agora. O que você vai ter é um fortalecimento das cidades italianas e o que a gente chama de abertura do mar Mediterrâneo para o comércio. Comércio para cidades italianas, tá? Então vai se transferir o que tinha de controle do comércio ali de Constantinopla para cidades italianas. Nós temos também uma cruzada, que eu não coloquei nas extras, porque ela aconteceu com o aval da igreja, que são as cruzadas albigenses, a cruzada albigense. Essas cruzadas que aconteceram em variados momentos, elas foram disseminadas para atacar uma determinada heresia, que é a heresia dos cátaros. Os cátaros que se reuniam na cidade de Albi ficaram conhecidos como albigenses, e eles foram atacados por uma série de cruzadas e acabaram sendo mortos por essas cruzadas. Na verdade, em Albi foi um massacre, né? Massacraram esses hereges e destruíram toda a concepção religiosa que eles pudessem ter. E por que a igreja fez isso? Porque os cátaros estavam crescendo do número de fiéis. Então, as pessoas que acreditavam na visão religiosa dos cátaros estava crescendo e a igreja encarou isso como uma ameaça e atacou-os. Ok, qual é a principal coisa agora? São as consequências das cruzadas. Então você sabe por que elas aconteceram e agora, a partir do momento em que elas se efetivaram, o que vai acontecer nesse território europeu? Primeiro nós vamos ter a abertura do mar Mediterrâneo. Então o mar Mediterrâneo ele vai abrir para o comércio com a Europa. A Europa efetivamente vai se abrir para o comércio do mundo através desse mar Mediterrâneo e, como vocês estão vendo aqui, como nós já falamos antes, principalmente ligado às cidades italianas. Nós vamos ter um vasto intercâmbio cultural entre Ocidente e Oriente, ou seja, as pessoas vão ter mais contato e as culturas vão meio que se misturar nesse contexto, mudando completamente os esquemas dos gostares, do consumo dentro do território europeu. Nós vamos ter também o ressurgimento comercial e urbano. Então, as cidades que nunca desapareceram por completo, principalmente as cidades ao longo do mar Mediterrâneo, nem o comércio dessas cidades, elas vão se fortalecer e nas outras regiões longe do mar Mediterrâneo, elas vão ressurgir. Então, o comércio vai florescer novamente e as cidades vão florescer novamente. Então, enquanto a cidade era, no período feudal, ela não tinha a menor importância, agora, com o ressurgimento urbano, elas vão ganhar uma importância maior, ou seja, se elas ganham uma importância maior, o espaço de ação humana vai mudar, e aí você vai ter uma crise dentro do feudo. Uma crise dentro do feudo que vai bater numa crise no sistema feudal. Então, todo o sistema feudal, após as cruzadas, ele vai entrar numa série de crises até o seu desaparecimento total.